A sabedoria em Provérbios, dia 14 de novembro, Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Você que é mulher, a sua casa depende daquilo que você faz, daquilo que você fala, da maneira como você se veste, da forma como você trata o seu marido e os seus filhos. A mulher que é sábia presta atenção e tem como objetivo primeiro edificar a sua casa. E essa edificação da sua casa começa, de acordo com Provérbios, com o temor ao Senhor. No capítulo 1, no versículo 7 de Provérbios está escrito que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor ao Senhor significa reverência a Deus e tomá-lo em consideração. No livro de Salmos, no Salmos 10, está escrito assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Nécio significa o tolo. O tolo diz, não há Deus. Mas aquele que é sábio entende que Deus é o princípio de todas as coisas. Então seja sábia considerando os mandamentos do Senhor. Em Provérbios, no capítulo 3, está escrito para amar a sabedoria, porque a sabedoria exaltará a sua cabeça, trará benignidade, trará riquezas e honra e vida longa para aquele que alimentar a sabedoria. No capítulo 4 de Provérbios está escrito no versículo 7: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Então, mulher, seja sábia, edifique a sua casa e pense em como você tem tratado a sua família e busque orientação e conselho do Senhor. Em Provérbios 7 está escrito assim: chame a sabedoria de minha irmã e chame a prudência de minha parenta. Então, tenha a sabedoria do seu lado como se fosse a sua irmã. Tenha a prudência como uma parenta que você leva em consideração na tomada das decisões da sua casa. Leia Provérbios, capítulo 31, que em Provérbios 31, do versículo 10 até o último versículo, está escrito sobre as virtudes de uma mulher. Preste atenção nos conselhos e nas recomendações. Alguns dos conselhos e recomendações de Provérbios 31 é que a mulher sábia, a mulher que tem virtude, é aquela que examina uma propriedade e ela sabe avaliar e adquirir a propriedade. Que ela acorda cedo, não tem preguiça de passar o pão para o seu marido e para os seus filhos. Logo cedo, ela sabe quais são as tarefas que deve dar na sua casa. Não há falta de agasalhos nem de mantimento na sua casa, e ela dá o serviço certo no tempo certo. E a sua casa está sempre cheia de roupas, e ela ainda prepara cintos para que entregue para os mercadores venderem. Então o texto de Provérbios 31 fala que a mulher sábia é aquela que auxilia o marido em relação aos cuidados do sustento da casa. Existe uma ideia falsa de que na Bíblia está escrito que o homem
deve assumir exclusivamente a responsabilidade pelos proventos da casa. Quando você lê Provérbios 31, está escrito que a mulher virtuosa, ela fabrica cintos e põe à venda. Então o texto de Provérbios 31 fala que a mulher virtuosa é aquela que sabe administrar, negociar, vender e que ainda se veste de linho fino, o que significa que ela se arruma, ela continua preocupada em estar bonita para o seu marido e se preocupa também em se vestir com modéstia. Leia 1 Pedro no capítulo 3, que fala que as mulheres devem se vestir com modéstia, o que significa dizer que elas devem saber como escolher as suas roupas, não como aquelas que mostram as partes do seu corpo para outros homens, mas como aquelas que se guardam para o seu marido. O seu corpo é para o seu marido, não para que outras pessoas fiquem olhando e contemplando a sua vida, o seu corpo. E você que é homem, que está solteiro, que está procurando uma esposa, tem muitos homens que ficam encantados, são atraídos por uma mulher em razão daquilo que elas exibem, daquilo que elas mostram no seu corpo. Se você está olhando dessa forma, pare de olhar dessa forma, comece a pensar de forma crítica. Se ela se veste dessa forma, é com essa mulher que você está se casando. E amanhã a sua esposa estará mostrando seu corpo para outros homens. E tem muitos homens que pensam, eu vou casar com ela e depois eu vou falar com ela para que ela mude. Case-se com a pessoa que você está buscando agora. Em 99% dos casos, as pessoas depois terminam em uma separação ou divórcio porque ninguém muda ninguém. A única forma de haver mudança na vida de uma pessoa é ela ser mudada por Deus, e na maioria das vezes, quando Deus quer mudar alguém, Deus faz a pessoa passar por muitos processos. São muitas lutas e muitas batalhas, e quando você se envolve com alguém que ainda não passou pelo processo de Deus, você vai passar junto com a pessoa. Então, não pense que você vai mudar a outra pessoa. Nesse sentido, você que é mulher, que ainda está solteira, pense da mesma forma. Você não muda o homem com quem você está se envolvendo. Se hoje ele não é aquilo que você espera, não espere que ele mudará. Pode mudar, mas vai passar por muitos processos e você terá de orar muito, terá de ser muito insistente, muito persistente para que essa pessoa mude, se é que ela mudará. Em muitos casos, na grande maioria dos casos, as pessoas se decepcionam e dizem depois de alguns anos: eu acreditava que conseguiria mudar a pessoa, mas por mais que eu me esforcei, a pessoa não mudou. É isso que acontece na maioria das vezes. Você que já está casado, você precisa investir em conhecer novos amigos e novas pessoas. Procure ser amigo de pessoas que estão casadas e que têm bom exemplo. Fazer amizade com essas pessoas que estão casadas e que podem servir como conselheiros pode ajudar na mudança do seu cônjuge, do seu marido ou da sua esposa, para que você consiga melhorar a sua relação, o seu casamento. Ore ao Senhor, peça
direcionamento de Deus a respeito do que fazer. Mas pense que a sabedoria começa com o temor ao Senhor, colocando Deus em primeiro lugar e a sua palavra, porque os mandamentos do Senhor trazem o ensinamento. Seja sábia, mulher, seja sábio, homem. Aceite a correção, a repreensão. Nós temos lido Provérbios, hoje estamos chegando no capítulo 14, e no capítulo 9 fala que aquele que é sábio aceita a correção. E tem vários textos também que dizem que o sábio aceita a repreensão. Corrige o sábio e ele crescerá em sabedoria. Mas não te perturbes com o tolo, porque se você o corrigir, ele te odiará. Seja sábio, aceite a correção, pense e reflita nas críticas, para que você possa ter um bom relacionamento, porque edificar a sua casa é edificar você mesmo. É edificar você mesma. Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu fazia as coisas de menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Crianças fazem o que querem. São birrentas, mimadas, respondem. Quem é que deve mandar na minha vida? Eu faço o que eu quero. Adultos fazem aquilo que deve ser feito. Adultos sabem o que precisam fazer e se esforçam para mudar, sabendo dos benefícios da mudança. E os adultos seguem a recomendação de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 24. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é o primeiro requisito para ser um seguidor de Cristo. Ele disse, você precisa negar a você mesmo. E como se isso não bastasse negar a si mesmo, ele ainda acrescenta, depois você ainda deve tomar a sua cruz. Você vai ter dificuldades, você vai ter momentos em que você vai dizer, mas eu quero continuar a ser assim porque esse sou eu faço o que eu quero. Não, se você é um cristão e se você segue provérbios e se você quer estar com Deus, você não segue mais o que você quer. Você segue o mandamento do Senhor, você segue o ensinamento de Deus. Você nega a sua vontade. Você toma a sua cruz. Tomar a cruz é justamente dizer não para você e dizer sim para a sabedoria e para o mandamento do Senhor. E quando você diz sim para a sabedoria, você vai edificar a sua casa. E aí sim você pode seguir a Cristo, e aí sim você pode seguir a sabedoria, e aí sim você colhe os resultados e os benefícios da felicidade, da alegria, da realização e dos projetos grandes. Todos aqueles que alcançam bons resultados renunciaram muitas coisas. Converse com atletas de alto nível e eles vão dizer que todos os dias eles acordam cedo, todos os dias eles bebem muita água, todos os dias eles treinam por muitas horas até a exaustão. Que todos os dias eles andam em grupos. Mesmo aqueles que praticam esportes solitários, como por exemplo corrida, eles estão envolvidos com várias pessoas que treinam juntamente com eles e com técnicos e treinadores que dão instrução, conselho, orientação, direção sobre como fazer, por quantas horas fazer, com que velocidade fazer. Na multidão de conselheiros está a sabedoria. Então, ouça os conselheiros. Não seja criança que faz o que quer, que é birrenta, que é birrento e que diz, eu faço o que eu quero, ninguém vai me mudar. Se você agir assim, você está sendo tolo.
E como diz o texto, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba a sua casa com as próprias mãos. Versículo 2: O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. O que anda na sinceridade significa aquele que não usa máscara diante de Deus. A palavra sincero significa sem cera. As pessoas colocam ceras para esconder as quebraduras de um vaso. Mas aquele que quer realmente ser transformado e mudado por Deus, ele vai e confessa a Deus. Ele fala: Senhor, hoje eu cobicei. Hoje eu invejei. Hoje aquela pessoa me disse aquela palavra e eu fiquei com ódio e eu desejei a morte dela, que ela morresse. Um primeiro requisito para que você possa ser amigo de Deus é ser sincero. Deus já sabe o que você pensa. Deus sabe o que está no seu coração. Se você chegar até Deus e disser assim: Obrigado, Senhor, porque eu não tenho inveja de ninguém, eu não tenho raiva de ninguém e eu não desejo o mal de ninguém. Deus sabe que na realidade você tem cobiçado, tem invejado e tem tido raiva e mágoa de alguém. Então, o primeiro requisito, um dos primeiros requisitos, existem vários, mas a sinceridade é aquilo que faz Deus chamar você de amigo. Davi foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus. E nós sabemos da história dele. Ele adulterou com Batseba e mandou matar o marido dela, o Urias. Mandou colocar o Urias na frente da batalha, sozinho, para que ele sofresse a morte. Mas no Salmo 51, ele pediu perdão a Deus e disse: Em pecado me concebeu a minha mãe. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto. Ele confessou o pecado e pediu a Deus para criar nele um coração sincero. E foi isso que fez com que ele fosse chamado homem segundo o coração de Deus. Isso nos traz um ensinamento. O homem segundo o coração de Deus é aquele que é sincero. Deus deseja que você seja transparente e verdadeiro, que você confesse os seus pecados, porque quando você confessa e você tem vontade de deixar o pecado, então você alcança a misericórdia. Isso está em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13. Que aquele que omite, engana, esconde o seu pecado não prospera, mas aquele que confessa e deixa prosperará. Mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. A parte B do versículo 2. Quem se desvia dos caminhos do Senhor, dos caminhos da sabedoria, mostra que despreza a Deus. E quem despreza a Deus, de acordo com Provérbios 1:7, são os loucos. Provérbios 1:7, a primeira parte fala: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A segunda parte: os loucos desprezam a sabedoria. Se você se desvia dos caminhos do Senhor e você despreza a Deus, você está agindo como se fosse um louco, uma pessoa que não tem entendimento, que não tem sabedoria, que não sabe qual o caminho que está seguindo. Verso 3: Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. O tolo pensa assim: eu falo o que eu quiser. E isso é uma soberba, é uma arrogância, é um orgulho. No Salmo 12 está escrito que os ímpios dizem: a boca é nossa, nós falamos o que queremos. Quem nos impedirá? Mas quem age assim são os tolos. A palavra, depois de lançada, não pode ser recuperada. Depois que você disse uma palavra indevida, mulher, para o seu marido ou para os seus filhos, você deixa a mágoa ali e você está contribuindo para a destruição da sua casa. E igualmente você, homem, que não presta atenção em como você fala com as pessoas, com a sua esposa, com seus filhos na sua casa e também na sua empresa,
com seus colaboradores, ou você, que é um colaborador que não sabe como lidar com seu chefe, com seus colegas de trabalho, quando você fala, eu falo o que eu quero, você está sendo soberbo, mas os lábios do sábio o preservarão. Aquele que é sábio modera as suas palavras. Já temos lido desde Provérbios 1 até Provérbios 13. Todos os capítulos de Provérbios têm sempre algum versículo que fala que do fruto da sua boca cada um comerá o bem. Daquilo que você fala, você sabe se você vai ser bem-sucedido e vai ter bons resultados ou se você vai ser uma pessoa que vai cair na desgraça. Os lábios do sábio, por exemplo, nunca dizem palavras negativas a respeito de si próprio. Tem pessoas que olham para si mesmas e dizem: eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não nasci para isso. Tem pessoas, inclusive, que dizem: eu nasci para ser pobre, eu nasci para ser excluído. Desde a infância eu sou rejeitado. A sua boca está lançando maldição sobre você próprio, sobre você própria. Pare de dizer essas palavras e use a sua boca, seus lábios com sabedoria. Siga o que a palavra diz a seu respeito. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi amado, você foi amada por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito é do mesmo gen de Deus, para trazer a salvação para a sua vida. Ele morreu por você e não importa o que as outras pessoas falam a seu respeito. Não escute o que os outros dizem a seu respeito. Escute o que a palavra fala a seu respeito. Que você foi amado e que você foi amada desde o ventre da sua mãe. Não importa o que as pessoas disseram para você até hoje. Ignore. Tampe os seus ouvidos para tudo aquilo que falam de mal sobre você e pense. Olhe para o céu. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que ele que fez o céu e a terra. Ele que fez você. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra, e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Você é um habitante da terra, então você foi feito pelo Senhor, você foi criado pelo Senhor, foi Ele que te criou, Ele sabe o que Ele fez. Em Gênesis 1 fala que todas as coisas que Ele fez são boas. Ele sempre criava alguma coisa e viu Deus que tudo que Ele fez era bom. Então você foi criado para ser uma pessoa que tem bondade, que tem valor, e não importa o que as pessoas dizem a teu respeito. O Senhor te fez a imagem e semelhança dele, então pare de dizer palavras ruins a seu próprio respeito. Use as palavras de sabedoria. E se você está se deparando com um desafio que você não sabe como resolver, diga: o Senhor é o meu pastor e não me faltará direção. O Senhor me mostrará a saída. O Senhor me trará no pensamento o entendimento. O Senhor me dará conselheiros, pessoas que me ajudarão a resolver e a receber a resposta para essa situação. Comece a declarar com a sua boca a mudança na sua vida. Se você não sabe por onde começar, pegue um papel e uma caneta no começo do dia e anote todas as vezes que você disser uma palavra negativa. Coloque a hora.
Agora são 10 horas e eu falei que eu não consigo fazer isso. Faça esse exercício por 2 ou 3 dias. Depois, no terceiro dia, você olha o que você anotou e você vai perceber quantas vezes você pensou em coisas negativas e disse aquelas coisas. E depois faça um segundo exercício. Diga, no lugar dessa frase, eu não consigo, eu vou dizer, no Senhor nós faremos proezas. Salmo 60. No último versículo está escrito, em Deus faremos proezas. É Ele que nos faz voar e passar por cima dos nossos inimigos. E, quando falo os nossos inimigos, muitas vezes os nossos inimigos somos nós mesmos. Os nossos inimigos, muitas vezes, são as nossas palavras negativas. São os nossos inimigos que nos colocam para baixo, que nos fazem pensar que não podemos. Você fala isso com a sua boca e o seu cérebro grava. Realmente ele não pode. Declare que você pode, que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Declare que eu recebo a sabedoria do Senhor. No Senhor eu posso todas as coisas porque é Ele que me fortalece. Pegue versículos da Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declare, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Declare que posso ficar tranquilo porque o Senhor está na minha frente. Versículo 4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Quando você tem bois no seu celeiro, eles deixam o celeiro sujo. Eles são animais e você precisa limpá-los, você precisa lavá-los, você tem todo o trabalho de dar alimento para eles. Mas quando eles estão ali, eles ajudam na colheita. Eles apressam, aceleram a colheita. E nesse tempo em que Provérbios foi escrito, eles eram os animais que puxavam. Hoje existem muitas máquinas, existem tratores, existem máquinas específicas que aceleram o processo de colheita, mas nesse tempo e ainda em muitas fazendas, em muitos lugares, se usa o boi e a força dele para puxar os carrinhos, para fazerem-se as colheitas. E o texto está dizendo que não havendo bois, o celeiro fica limpo. Mas pela força do boi há abundância de colheitas. Então, para ter abundância de colheitas, é melhor que você tenha o boi. O versículo 4 está falando que tudo o que dá bom resultado exige trabalho, exige esforço, exige dedicação, exige disciplina. Já lemos em Provérbios 12 sobre a disciplina, que muitas vezes você vai ter que ter disciplina para que você tenha bons resultados. Vai ter de despertar mais cedo, vai ter de estudar mais, vai ter de buscar mais conselhos, vai ter de se policiar em relação ao que fala, em relação ao que diz. Vai ter de cuidar para que você possa ter melhores resultados. Vale a pena ter os bois? Você vai ter trabalho. Boi é um animal pesado. Você vai ter um trabalho pesado, mas você vai ser recompensado com a abundância de colheitas. Converse com as pessoas que têm bons resultados e você verá que elas são muito disciplinadas. Elas acordam cedo, elas estudam mais, elas conhecem sobre mais assuntos, elas não ficam presas apenas em um único assunto. Tem pessoas que dizem, eu nasci para ser uma coisa só sabem daquela área e não abrem a mente para buscarem informação sobre vários assuntos, sobre várias coisas, para terem mais repertório. O que é repertório? É o conjunto de conhecimentos que você tem. Então, quando a pessoa amplia o seu repertório, ela sabe falar a respeito de vários assuntos. Entende um pouco de política, um pouco de mecânica, um pouco de
construção, um pouco da limpeza, um pouco da organização, um pouco de gestão, e depois se especializa em uma área, mas tem uma visão ampla a respeito de vários assuntos. Isso permite que você converse sobre mais assuntos e que você tenha mais visão para resolver as situações da vida. É isso que Provérbios fala, de você amar a sabedoria e de adquirir a sabedoria. Versículo 5. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O versículo 5 está dizendo: se você conhece uma pessoa que mente muito, fuja dela, porque a pessoa que é falsa, ela se desboca em mentiras. Ela vai mentir, sempre ela vai mentir, você nunca poderá confiar nela. Agora, a testemunha verdadeira não mentirá. A pessoa que fala a verdade, quando você percebe que ela paga as consequências para sempre dizer a verdade, ela sempre vai ser dessa forma. Escolha as pessoas com quem você anda e fuja dos mentirosos, porque eles não vão mudar. Versículo 6. O escarnecedor busca a sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. O escarnecedor é aquele que zomba de tudo na vida. Então ele não vai buscar a sabedoria. Ele até busca, mas ele não encontra. Agora, aquele que é prudente é aquele que encontra o conhecimento de maneira fácil, porque aquele que se inclina para realmente buscar o conhecimento, ele vai achar o caminho muito rápido daquilo que é certo. O escarnecedor, ele está tão acostumado, ele tem dentro dele a vontade de fazer a coisa errada, que mesmo quando ele quer acertar, ele vai escolher o caminho errado. Então, isso também fala sobre a escolha dos seus amigos. Quando você vê que uma pessoa é zombadora, que ela não quer saber da sabedoria, que ela sempre toma decisões de fazer a própria vontade e que ela ama muito a própria vontade, dificilmente essa pessoa vai mudar. Ela pode mudar, mas os processos para que ela mude serão muito pesados. Então, fuja dos escarnecedores. O Salmo primeiro fala isso. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você sentar na roda dos escarnecedores, você vai ter muitos motivos de tristeza. Fuja dos escarnecedores e ande com os que são prudentes, porque quando você anda com pessoas prudentes, elas têm as respostas sábias muito facilmente na boca. Elas têm o conselho, a palavra correta para ajudá-lo, para ajudá-la nos problemas que aparecem na sua frente. 7. Vai-te à presença do homem insensato e nele não divisarás os lábios do conhecimento. É o versículo que confirma o que nós acabamos de dizer. Vai no homem insensato e você não vai achar nada sábio na boca dele. Versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Estultícia significa tolice. A tolice dos tolos é enganar. Então a sabedoria do prudente, aonde que está a sabedoria do prudente? É que ele entende o seu caminho. O prudente, ele passa pelos seus caminhos e ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe por que ele faz o que faz. Ele tem organização, ele sabe. Eu acordo cedo todos os dias para buscar a Deus em primeiro lugar. Depois eu tenho que cuidar da minha atividade física para cuidar do meu corpo, porque eu preciso de saúde. Não é uma questão de vaidade. É uma questão de saúde, de ter força. Depois eu cuido dos estudos que eu preciso fazer, da leitura bíblica, da oração, da leitura de algum livro, para que eu possa abrir a minha mente sobre novos assuntos. Depois eu tenho a minha célula para conversar, seja online ou seja presencial, na casa de outras pessoas que frequentam a mesma comunidade, a mesma igreja, o mesmo lugar que eu, para que eu possa trocar experiências com pessoas que também são sábias
eu sei o que eu estou fazendo no meu trabalho, eu sei o que eu estou projetando, que negócio, que empresa eu quero abrir. Eu entendo o que eu estou fazendo. Eu entendo também o que eu estou fazendo em relação ao meu casamento. Como estou tratando a minha esposa, como a esposa está tratando o marido, como está cuidando dos filhos. Porque o cuidado com os filhos, Provérbios fala, disciplina-os, castiga-os, para que eles sejam sábios, para que eles não sofram depois no futuro. O prudente vai se preocupar com todas essas questões. Mas a estultícia dos tolos é enganar, a estultícia é a tolice dos tolos é enganar. Os tolos começam enganando eles próprios. Eles dizem, deixa a vida me levar, deixa a criança fazendo tudo o que quiser. Ah, deixa a esposa lá, eu não vou falar nada pra ela. Amanhã, se não der certo, eu separo. Deixa lá ele fazendo o que ele quer. Logo, logo ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Não trate as coisas do seu casamento, os seus filhos com descaso. Ah, se não der certo, eu fecho a empresa e depois eu tento de volta. Procure conhecer aquilo que você está fazendo, para que você possa ter bons resultados. Empenhe-se com 100% da sua dedicação na sua vida espiritual, no seu corpo físico, na sua alimentação, no cuidado com seu casamento, no cuidado com os seus filhos, no cuidado com seu trabalho, no cuidado com seus negócios, no cuidado com a sua empresa. Principalmente no seu cuidado no relacionamento com Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Os loucos brincam, falam assim, não vai dar nada. Não tem problema de falar o que a gente quer. Não tem problema de criticar e olhar e ficar fazendo tudo o que a gente quer. Esse povo cristão é chato. Tudo não pode, tudo não pode. Agora, entre os retos, há boa vontade. Os retos escutam o conselho e eles entendem. Isso vai me trazer o bem. Pode ser difícil, mas eu vou aplicar a minha vontade para conseguir isso, porque eu sei que no final eu vou ter bons resultados. Versículo 10. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. O que o versículo 10 está dizendo? Cada um vai pagar as consequências dos seus atos. O coração conhece a sua própria amargura. Se você fizer algo mal que vai trazer amargura e tristeza para você, só você conhecerá a própria amargura, tristeza, aflição, angústia em que você se meteu. E o estranho não se entremeterá na sua alegria. Por outro lado, se você fizer as coisas certas e tiver motivo de alegria, felicidade, sucesso, realização, é só você que vai desfrutar disso. Nenhum estranho pode pegar na sua mão e dizer: ah, eu estou desfrutando da sua alegria. O resultado é seu, tanto da sua amargura quanto da sua alegria. É você que vai colher as consequências das suas decisões. Portanto, tome boas decisões. E se você tem passado por alguma amargura, pense bem. O que você fez nesse último ano? Hoje é dia 14 de novembro. Talvez você esteja passando por alguma amargura. Talvez você esteja pensando: o Natal está aí. E eu perdi a minha família, eu perdi o meu filho, eu perdi os meus amigos. Eu falei aquilo que eu não devia, de repente você perdeu a sua empresa. De repente você está amargando uma situação ruim agora. Lembre-se do que você fez e pense em mudar para que 2025 comece a ser diferente. Comece a pensar
naquilo que você quer que seja diferente na sua vida. Comece a pensar nas alegrias que você quer poder contar. Anote isso num papel e já comece a se esforçar. Veja o que você precisa limpar no seu caminho, no seu terreno, no seu campo, para que você já comece agora a fazer a mudança. A mudança que você faz nesses últimos dias, faltam aí quantos dias? 14 até o dia 30 de novembro, são 16 dias, mais 31, são aí 47 dias, por aí. Já comece fazendo a mudança agora. Tome esse final de ano como uma preparação para uma nova vida, para que você tenha alegrias. 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. O versículo já fala tudo. Se você continuar sendo ímpio, a sua casa vai continuar se desfazendo. Mas se você mudar a sua rota e o seu caminho para ser reto e tiver boa vontade, você vai florescer. 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Pense bem se os caminhos que você está seguindo e os resultados que você espera vão ser alcançados por esse caminho que você tem seguido. Pense, avalie, busque conselhos. Se você não sabe como fazer alguma coisa, converse com alguém que já passou por esse caminho que você está trilhando e veja se a pessoa conseguiu bons resultados. Uma das formas de o sábio avaliar uma situação é prestar atenção na história de outras pessoas, verificar qual o caminho que elas trilharam para conseguir a realização, o bom resultado. Só por isso você já consegue avaliar se o seu caminho está indo certo ou não. Veja se tem amparo, apoio em outras pessoas que buscaram o resultado que você espera. 13. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O versículo 13 está dizendo que nós sempre vamos ter momentos altos e momentos baixos. Mesmo quando nós estamos sorrindo, porque nós conseguimos vitórias em uma certa área, sempre existe alguma coisa que acaba dando errado. Inclusive, Jesus disse isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 34. Ele fala que não devemos ficar inquietos com relação ao dia de amanhã, mas basta para cada dia o seu próprio mal. Então Jesus fala, para cada dia basta o próprio mal. Então até quando você está muito feliz em uma área, tem alguma coisa, mas não, naquela área não deu certo hoje. Então, até no riso terá dor o coração. Terá dor o coração. Terá sempre alguma coisa que acaba dando errado. E o fim da alegria é tristeza. Você pode ter muitas alegrias, mas algum desgosto, alguma coisa sempre haverá. João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. Jesus disse, vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus quis dizer, eu venci o mundo, eu fui vencendo todos os dias os desafios, os obstáculos, as barreiras, e segui avante e cumpri o meu propósito. Você vai cumprir o seu propósito, mas haverá tristezas, haverá dores. A vida tem isso. Nós precisamos entender que temos de ter força e lidar com os desafios que a vida nos apresentará. 14. Dos seus caminhos se fartará um infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O homem que é infiel toma decisões erradas e vai se fartar, vai sofrer todas as consequências dos caminhos errados que passou. O homem que é bom vai se fartar de si mesmo, significa ele faz as coisas certas sempre e ele vai se alegrar de sempre estar fazendo as coisas certas. Dele sempre fazer as coisas certas, ele vai ter sempre bons resultados.
O que o versículo 14 está dizendo é que quando você é bom, os teus caminhos vão ser bons e você pode se fartar de você mesmo, ou seja, tudo que eu faço vai dar certo, porque você segue sempre no caminho bom. 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples é aquele que escuta o conselho de qualquer um. Ele fala assim: como que eu faço para fazer isso? Alguém vem e fala: faz assim. Ele não avalia, ele vai e faz, ele dá crédito, acredita para qualquer palavra de qualquer pessoa. O prudente, ele avalia os seus passos. Então, o prudente, ele faz a autoavaliação. Ele pode até escutar alguém, mas o prudente não vai escutar qualquer pessoa. Ele vai escutar a pessoa e vai prestar atenção o que acontece se eu fizer isso que essa pessoa está dizendo. Versículo 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O sábio teme e desvia-se do mal. O tolo, quando passa por uma situação ruim, ele fica com cólera, fica amargurado, fica com raiva e muitas vezes ele parte para cima para da outra pessoa, achando que não existe nenhum perigo. Quantas pessoas morreram no trânsito porque tomaram uma fechada e foram tolas, ficaram com cólera e foram tirar satisfação e acabaram levando um tiro, ou acabaram sendo agredidas, ou acabaram sofrendo uma colisão porque a pessoa foi atrás e acabou sofrendo uma batida no carro. Porque a pessoa ficou com cólera ao invés de ser sábia e se desviar do caminho do mal. 17. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. O que presto se ira é aquele que se ira facilmente. Tenha domínio sobre a ira. Tenha domínio sobre as suas imaginações e sobre os seus pensamentos. 18. Os simples herdarão a tolice, a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Então, o prudente vai se coroar de conhecimento. 19. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. Aquele que é mau e aquele que é ímpio vai acabar sendo servo daqueles que são bons e daqueles que são justos. Os bons e os justos vão seguir no caminho da realização e dos bons resultados. Os que são maus e que são ímpios vão cair na situação de desgraça, humilhação, de miséria e terão de servir aqueles que são bons e justos. Você escolhe o seu caminho. 20. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. Esse versículo 20 mostra qual a vantagem de você ser rico. E ser rico não fala só de dinheiro. O rico é aquele que tem o que oferecer. Rico é quem tem abundância. E você pode ter abundância espiritual, você pode ter abundância de conhecimento, você pode ter abundância para distribuir a outras pessoas. E, em geral, aqueles que têm riqueza acabam tendo como consequência também a riqueza material. Agora, aqueles que são pobres de conhecimento, pobres na amizade com Deus, pobres no temor ao Senhor, pobres são aqueles que não têm o que oferecer. São aborrecidos. São aborrecidos até do seu companheiro, porque o pobre, ele sempre está precisando de favores, está sempre precisando de ajuda. Existem aqueles pobres dentro da igreja que dizem: você ora por mim? Você ora por mim? Passam-se anos e ela está sempre pedindo que as outras pessoas orem por elas. A oração é uma das principais formas de você ter amizade com Deus. Orar é conversar com Deus.
é contar a Ele os seus problemas, as suas angústias, as suas tribulações, as suas dificuldades. Orar é confessar os seus pecados, orar é pedir a Deus força para que você tenha sabedoria e mude a sua rota. Então, pare de ser pobre, comece a orar, comece a ler a palavra, comece a ter disciplina. Veja Provérbios 12, que fala sobre disciplina. Comece a ser diligente. Veja o texto de Provérbios 13. O preguiçoso muito deseja, mas ele nada alcança. Mas a alma do diligente prosperará. Tome essas recomendações e passe a ser uma pessoa interessante. Passe a ser uma pessoa rica. Passe a ser uma pessoa que tem instrução, que pode fazer a diferença na sua casa, para você mesmo, para você mesma. Tendo riqueza, você vai fazer diferença para você mesmo, para você mesma. Como diz aqui o texto, que o homem bom se fartará de si mesmo, aqui no versículo 14. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Você vai ter tantos bons conselhos que você vai poder se fartar de você próprio. Você vai dizer assim, inclusive, a pessoa que tem sabedoria, quando ela fica isolada e todas as pessoas à volta são tolas, ela não fica preocupada. Ah, eu estou sozinho, eu estou sozinha, sem nenhum amigo, sem nenhuma amiga. Quando ele percebe que está num ambiente que só tem pessoas pobres, ele fica tranquilo. Ele fala, aqui nesse lugar não tem como ter amizade com ninguém daqui. A pessoa tem segurança porque ela sabe que tem relacionamento com Deus. Ela sabe escolher os amigos com quem vai andar, os ambientes em que pode se relacionar com as pessoas e os ambientes em que deve fugir. 21. O que despreza ao seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Então, a pessoa que é sábia, ele procura ajudar as pessoas. Ele tem como ajudar as pessoas. Então, quando ele vê um companheiro, alguém que está tropeçando, que está caindo e que pede ajuda, ele não despreza a pessoa, ele dá a ajuda. Então, o versículo 21 está dizendo assim: o que despreza o seu companheiro peca. Peca por quê? Pecar significa errar o alvo. Esse é o significado de pecar. O alvo daquele que é sábio é agradar a Deus, é temer ao Senhor. Então, se Jesus estivesse ali, todas as vezes que alguém pediu ajuda para ele, Jesus sempre ajudou. Então, aquele que despreza o companheiro, podendo ajudar, está errando o alvo. O alvo não é você ter sabedoria só para você mesmo. Não é só você ter sabedoria para o seu próprio prazer, para o seu excelente resultado e os outros que se ferrem, porque eu não estou nem aí para os outros. O objetivo da sabedoria é você ter bons resultados e também colaborar para a mudança do lugar em que você mora. Jesus morreu para trazer a salvação para a humanidade. Deus ama que exista mudança no mundo. E aqueles que são sábios sabem que quando você ajuda os seus vizinhos, quando você incentiva todas as pessoas à sua volta a serem pessoas melhores, você muda o seu próprio ambiente. Cuide bem do seu marido, cuide bem da sua esposa, eduque bem os seus filhos e você terá um ambiente excelente. Cuide do seu ambiente de trabalho, preste atenção nas dificuldades que os seus colaboradores têm. Existem aqueles empresários que investem em palestras que falam sobre casamento, que falam sobre relacionamentos e as pessoas pensam, por que esse empresário está investindo numa palestra que fala sobre casamento para os funcionários dele?
porque ele sabe que se os funcionários dele estiverem com a casa feliz e em ordem, eles vão estar mais produtivos na empresa. Quando você cuida das pessoas que estão à sua volta, da espiritualidade delas, de como vai o casamento delas, de como vai o relacionamento delas, você está colaborando para que o seu ambiente esteja cercado de pessoas felizes, de pessoas que estão indo no caminho certo. Então, se você só pensa em você e ignora as pessoas à sua volta e o bem-estar delas, o que despreza o seu companheiro, peca, você está errando o alvo. E é por isso que muitas vezes as pessoas egoístas veem. Está lá o criminoso. Nós somos responsáveis pela sociedade em que nós vivemos. Se nós cuidamos dos nossos, nós temos um ambiente melhor. Se somos egoístas e pensamos apenas em nós mesmos, nós estamos errando. Os nossos companheiros, as pessoas à nossa volta podem precisar da nossa ajuda e sem a nossa ajuda podem tropeçar e acabarem fazendo coisas erradas que vão repercutir em nós. A bala perdida, o carro que bate porque a pessoa estava ansiosa, depressiva, preocupada, que pode atingir o meu filho, pode atingir a minha filha, pode atingir as pessoas da minha família. Tudo isso depende de nós. Mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. O que se compadece, tem outra versão que fala assim: o que se compadece dos pobres é bem-aventurado. Muitas vezes a pessoa está pobre na alma, ela precisa de ajuda. O que se compadece e estende a mão para ajudar é bem-aventurado, é feliz. 22. Porventura não erram os que praticam o mal? Aqui é uma pergunta. Quem pratica o mal por acaso não vive errando? Mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Então o versículo está dizendo: sabe aquela pessoa que está se dando mal? Por acaso não foi porque ela fez as coisas erradas? Agora, beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. 23. Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Ficar só falando não traz resultado nenhum. 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia. Então, a coroa dos sábios é a sua riqueza. A riqueza que o sábio tem: sabedoria, conhecimento, informação e bons resultados é a sua coroa. Agora, a estultícia, a tolice dos tolos é só estultícia. O tolo é aquele que fala muito. Ah, eu consegui muito resultado, eu consegui isso, consegui aquilo. Ele só fala. O que ele fala é só fala. Não tem nenhum valor, não tem nada. 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Mais um versículo sobre testemunha falsa. 26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Dois versículos sobre o temor do Senhor. 28. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo a perturbação do príncipe. O rei é aquele que governa. Ele precisa ter apoio do povo para que ele possa continuar a governar. Então esse versículo está dizendo que o rei, ele precisa atender aos interesses das pessoas. Quando ele atende às necessidades do povo, ele recebe a sua glória. Ele é reconhecido na sua magnificência. Agora, quando o rei é tolo e não faz o que deve ser feito, ele perde a sua popularidade, ele perde o seu apoio e ele cai em perturbação. Todos nós somos reis, todos nós somos responsáveis se temos apoio das pessoas ou não. No versículo 1, fala que a mulher sábia edifica a sua casa.
A mulher que é sábia consegue o apoio do seu marido, dos seus filhos, da sua família. Aquela que é tola acaba afugentando o seu marido, destruindo a sua própria casa. Então, a pessoa que é tola vai perdendo o apoio das pessoas à sua volta e passa a ter perturbação. Versículo: veja-se como rei da sua vida. Veja-se como a rainha da sua vida e veja como que você está reinando, como que você está governando os seus passos, as suas palavras, o que você faz. E veja se você tem multidão à sua volta, ou seja, o apoio das pessoas à sua volta, ou se você tem ficado isolado, se você tem ficado isolada, sem o apoio de ninguém. Quando você está sozinho, sem o apoio do seu povo, das pessoas da sua própria casa, dos seus colaboradores, nas suas decisões, então você está governando mal. 29. Pense nisso. 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O versículo 29 fala sobre paciência. Longânimo significa aquele que tem longo ânimo, aquele que tem paciência. Aquele que tem paciência antes de tomar as suas decisões é grande em entendimento. Ele sabe que tem coisas que você não pode decidir na hora. Tem coisas que você tem que pensar um pouco mais antes de avançar. Agora, o de ânimo precipitado exalta a loucura. Aquele que é precipitado acaba tomando decisões erradas, exalta a loucura. 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja come, consome a pessoa, até os ossos. A pessoa fica com mágoa pela realização, pela felicidade, pelo sucesso da outra pessoa e ela fica apodrecida por dentro. Fuja da inveja. Se você tiver inveja de alguém, diga para você mesmo: que bom que essa pessoa conseguiu essa felicidade. Repita isso e diga: eu me alegro com a felicidade do meu próximo e eu sei que eu também alcançarei o meu resultado, porque estou fazendo o que preciso fazer. E faça o que você precisa fazer para alcançar aquilo que você também está buscando. Trate do seu coração para que ele tenha saúde, para que você fique livre desse mal. Quando você reage dizendo em voz alta: eu fico feliz com a felicidade do meu próximo e fico feliz também com a minha felicidade. Eu torço que ele consiga prosperar, que ele continue prosperando e que eu também prospere. Diga isso. Reaja. Não deixe se dominar pela inveja. 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Se você oprime o pobre, você está desonrando Deus. Lembre-se que todas as pessoas foram criadas por Deus. 32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. O ímpio pensa em fazer o mal, então ele perde os seus amigos. Ninguém quer ficar perto das pessoas que fazem o mal. Só as pessoas que também fazem o mal. E as pessoas que fazem o mal sempre vão cair em algum momento na desgraça e vão ficar todos mergulhados na própria desgraça. Agora, o justo, até quando ele morre, ele tem esperança. Até quando o justo morre, ele tem a esperança de ser ressuscitado e de entrar na glória e de receber a vida eterna com Deus. Agora, o ímpio, na sua malícia, em pensar em fazer as coisas erradas, malícia é pensar em fazer o mal, no seu pensar em fazer o mal, acaba sendo lançado fora. Ele é lançado fora das oportunidades, é lançado fora da vida e é lançado fora da vida eterna. Perde o reino de Deus. 33. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece.
O que o versículo 33 está dizendo é que o tolo, ele logo fala aquilo que ele carrega no coração. O tolo, ele se ira fácil, contende com os outros por muito pouca coisa, logo você vê que o tolo é tolo, porque o tolo age como tolo. E ele logo abre a boca. A primeira coisa que o tolo faz é ir falando tudo que vem na cabeça dele. 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Então a justiça exalta as nações e o pecado é a vergonha dos povos. E 35. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Pense que o rei é Deus. O rei se alegra no servo prudente. E Deus faz com que o seu furor caia sobre aqueles que praticam o mal.